O tema da mensagem é: somos filhos e herdeiros de Deus. Amém. Dentro do que todo mundo já falou, mais ou menos vai ser isso que vai estar em linha a palavra de hoje. Amém. Diz assim a palavra no versículo 4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu pedi a orientação a Deus para dar continuidade. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai amado, Deus bendito, Senhor, Senhor, Pai. Obrigado, Estamos aqui Jesus. reunidos, Senhor, por Ti, para Ti, Pai. Amém. Trazido pela Tua mão, Senhor. Sim. Cada um aqui abriu mão, Pai, de si mesmo, Senhor. Por isso nós Te pedimos, Senhor, é agora o momento de ouvirmos a Tua palavra, meu Pai. Por isso eu te peço, Senhor, venha com pão, Senhor, do céu, Senhor. Sim, meu Pai. A mesa está aberta, Senhor. A mesa está montada, meu Pai. Que Tu venhas de encontro, Senhor, com aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai. Sim, meu E que Deus. isso venha, Senhor, conforme o pastor disse, renovar as nossas forças, Pai, Bom, diante das adversidades deste mundo, Senhor. Verdade, Assim Pai. nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E Amém. No último culto de célula, nós falamos a respeito de salvação. O apóstolo Paulo olhou para a salvação e diz qual é a causa da salvação? É a graça. Tiago olhou e falou qual é a consequência agora? São as boas obras. Vimos que as obras elas são consequência da nossa salvação e não a causa. E eu queria tratar neste culto dois pontos que são consequentes deste ato de salvação de Deus. O primeiro ponto é: se Deus selou o nosso coração com a fé, qual é a nossa posição diante de Deus? E a Bíblia vai dizer que a nossa posição é uma relação de pai para filho. E outro aspecto, o segundo ponto que eu queria tratar: se nós somos filhos, como entender esse Deus bom, poderoso e o nosso sofrimento e a nossa dor? É um tema complexo e nós vamos tratar rapidamente neste culto de célula. E olha o que o Paulo disse no verso 4, no 5, que o objetivo de Deus era resgatar os que estavam sob a lei. Por que é resgatar sob a lei? É o mesmo que salvar. Aperfeiçoar, justificar, selar com o Santo Espírito da promessa, resgatar da lei, é a mesma coisa que salvar, porque a lei ia condenar todo mundo, porque ninguém é perfeito diante de Deus. Nós antes, conforme diz o versículo 6, versículo 7, nós éramos escravos, ou seja, o que é um escravo? Um escravo ele não tem vontade própria, a vontade dele é para o seu Senhor. E antes de Cristo nos resgatar, quem é o nosso Senhor? O pecado, o espírito deste mundo. Nós servimos ao espírito deste mundo. E agora que nós somos salvos, nós cometemos falhas, sim, nós pecamos no pensamento, pecamos às vezes em duvidar, mas nós não vivemos na prática. Então ninguém é perfeito e a lei exigia a perfeição, a lei ia condenar. Nós falamos muito isso no culto passado e eu não quero ser redundante. Mas ao mesmo tempo que Deus nos salvou, instantaneamente Ele fez uma coisa: Ele salvou e agora nos deu herança de filhos aqui nesta terra. Não foi só salvação, foi herança de filho. Salvar já estava bom demais para a gente, porque a gente não merecíamos. E a Bíblia diz que Ele fez isso quando nós éramos pecadores, nós não merecíamos nada, e Ele mostrou o seu amor. E agora, dar herança de filhos, amado, é o segundo benefício que Paulo fala, é o que João fala, é a graça sobre graça. Amém. Então, ele compara a nossa vida antiga com a de um escravo. E o resgate é justamente isso. O resgate é como se fosse uma vida de escravo. Nós chegaríamos diante do mercado de escravos ali, onde as pessoas obedeciam por medo, sem ter a certeza da vida, por obrigação. E de repente alguém muito bondoso podia chegar e comprar aquele escravo. E ele dizia assim: eu te comprei diferentemente dos outros senhores, eu estou te dando liberdade, eu estou te dando uma carta de alforria. Vai e vive sua vida, você já sofreu demais, tem muitos traumas, agora faz o que você quiser na sua vida. Isso é figura do resgate. Aliviou demais a vida dele. Só que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que
Cristo não apenas salvou, ele diz que ele nos leva para casa e nos trata como filhos. Glória a Deus. Um escravo liberto da vida de escravidão, ele ficaria muito grato naquela época. Era difícil acontecer uma libertação, mas a história brasileira nos mostra que havia alguns escravos que eram comprados e libertos. Mas ele jamais, nunca teria a vida bastada de um filho. Então, junta esses dois aspectos, um escravo sendo liberto do mercado de escravidão e uma casa abastada, é o retrato completo que Cristo fez nas nossas vidas, hoje. Ou seja, o que Deus fez na nossa vida foi uma salvação completa. Amém. Deus nos trata, Ele não só nos tirou da condenação, mas como Ele nos trata como filho. Então, o que Paulo está nos dizendo é que a salvação de Cristo não se reduz apenas à libertação do pecado, à libertação do corredor da morte de um pecador ao inferno. O que Paulo está dizendo é que Cristo, Ele nos não permite que nós vivamos a nossa vida só, por nossa própria conta e risco. Deus não nos abandona. Amém. Nós somos filhos de Deus. Então isso que é o mais impressionante. Que Ele nos leva para casa, o que Ele faz? Ele nos trata como filho. Ele coloca a sandália nos pés, anel nos dedos, nos veste com a melhor roupa possível. Essa é a figura do filho pródigo. É assim que Deus nos trata. Então, quem vive apenas a parte do resgate são pessoas que vivem sempre desconfiadas de Deus. São pessoas que acham que Deus vai abandonar. São pessoas que acham que Deus não ama. São pessoas que acham que diante da aprovação deste mundo, nós estaremos diante de um Deus indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Mas os judaizantes e a religião de hoje em dia, basta você ver aí como se barganha com Deus, elas ensinam a teologia do filho mais novo. E ele vai dizer assim: olha, pequei contra o céu e diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É isso que a religião faz. Então, tem que ser tratado como um trabalhador. Então, tem que fazer um monte de coisa para agradar a Deus. Eu tenho que fazer um monte de sacrifício para agradar a Deus, um monte de barganha. Eu tenho que dar a casa, eu tenho que dar o terreno para alcançar o favor de Deus. Amados, filho não precisa pagar nada para o pai. O amor de um pai para com o filho é incondicional. O que o pai da parábola fez quando avistou o filho? Partiu dele a iniciativa. Ele que foi lá, abraçou o filho e não tratou o menino como escravo. Ele tratou o menino como filho, porque filho, uma vez, é filho para sempre. Amém. E assim a nossa relação com Deus é de amor com o pai para com o filho. Assim como eu, por exemplo, cuido do Gustavinho, às vezes eu quero que o Gustavo experimente coisas novas, emoções, eu quero que o Gustavo mergulhe, eu quero que ele suba lá no escorregador mais alto e desça e sinta emoção, adrenalina. Só que eu falo com ele, confio no pai, e às vezes ele duvida. Eu fico chateado, eu fico zangado com ele, não. Eu mudo a estratégia, e a mesma coisa Deus vai fazendo com a gente, vai mudando a estratégia. Mas a vontade de Deus vai prevalecer. Amém. Na nossa vida. Eu não posso dar tudo que ele, quando ele crescer, ficar mais jovem, o pai não vai dar tudo que o filho quer, na hora que ele quer, como ele quer. Por quê? Porque vai crescer como a maioria dos filhos dos grandes empresários milionários. Não vai saber respeitar a autoridade, não vai ser compassivo com os outros, não vai ter a educação certa, não vai ter paciência para esperar. Então, nós estamos aqui no treinamento. Então, Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Redentor, Amém. Ele é o nosso Salvador, mas a figura, no entanto, o papel mais íntimo e que nos revela os maiores privilégios na nossa relação com Deus é o seu papel de Pai. Como um Pai, Deus nos conhece. A Bíblia, o salmista vai dizer: assim como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pobres. Deus não te escolheu olhando a tua capacidade. Lá em Gênesis, Deus vai dizer: eu não vos escolhi porque sois mais numerosos. Não é algo que está em você, pelo contrário, eu sei que você é pó, é vaso de barro. Verdade. E você vai dar fruto agora por mim. Por mim, não é por você. Então, o Pai te escolheu
Não foi porque você é alguma coisa. E se Ele te escolheu, se Ele está fazendo uma obra de você, Ele vai completar. Amém. Como um pai, a Bíblia vai dizer que Deus toma cuidado das nossas necessidades. Jesus vai dizer em Mateus 6, não vos andeis ansiosos com o dia de amanhã, não vos inquieteis com o que havereis de comer, de beber e de vestir. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então Deus sabe a necessidade de cada um. Deus conhece o deitar e o levantar dos seus filhos. Deus conhece e Ele vai suprir, irmãos. O que basta é que nós façamos isso que eu quero que o Gustavo faça. Confie em mim para ele experimentar coisas maiores. E a Bíblia vai dizer, como um pai, Ele sabe nos dar as maiores dádivas. Jesus vai dizer em Mateus 7, qual dentre vós é homem, que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se seu filho lhe pedir peixe, lhe dará cobra? Se vós sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial nos dará coisas. Deus tem coisas grandes para nos surpreender. Então nós não podemos perder o foco, nós não podemos entrar em desespero diante das adversidades, porque nós passamos a olhar para o natural, e Deus quer que nós olhemos para o espiritual. Se nós não desfalecermos, a Bíblia diz que nós vamos escolher, e nós vamos escolher coisas grandes de Deus. Amém. Porque Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas boas para nos surpreendermos, porque Ele é nosso Pai. Diante de tudo isso, então, por que nós passamos por adversidades? Por que nós passamos por dor e sofrimento? Mas a Bíblia não mente. A Bíblia diz, quando passares por aflição. Agora nós temos uma resposta. O filho tem que saber, o pai vai estar por perto. Amém. O pai vai estar por perto. Então, amados, por mais que nós tomemos toda a precaução, nos esforcemos, por mais que nós façamos tudo quanto o manual nos diz, a palavra de Deus, sempre vai aparecer uma coisa para atrapalhar. É isso que eu, na minha vida com Deus, eu tenho aprendido, tenho vivenciado. Mas sempre vai aparecer algo para tentar tirar a paz, para tentar desvirtuar o foco daquilo que é realmente importante nas nossas vidas, que não são as coisas naturais. Sempre vai aparecer algo para tentar colocar dúvidas em Deus, no amor de Deus e na nossa filiação. Talvez alguém diga assim, porque, amados, ninguém é capaz de fugir dos altos e baixos dessa vida. Mesmo que alguém diga, e se eu viver de uma forma perfeita, se eu obedecer de uma forma extraordinária, suponhamos que existisse alguém, a lei mostrou que ninguém é perfeito, mas suponhamos que alguém abundantemente sabe conhecer os caminhos do Senhor, que alguém tomasse sempre as decisões certas, seja por sabedoria, por comunhão com Deus, alguém conseguisse agradar a Deus em tudo. Será que essa pessoa estaria livre de aborrecimentos, livre de problemas? Será que Deus derramaria e os livraria de qualquer situação difícil de imediato, de pronto, a ponto dessa pessoa nunca experimentar uma situação contrária? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que nós estamos diante de Jesus, que foi, a Bíblia diz em Mateus 6, não me lembro agora, não vou me achar, que ele foi perfeitamente agradável em tudo a Deus. E ele vai para aquela situação do batismo, no início do seu ministério ele ouve uma voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, havia uma declaração de que ele era amado, havia uma declaração de que Deus tinha prazer nele, e ele sai do batismo, diz os evangelistas, que vai imediatamente conduzido pelo próprio Espírito no deserto. E aí? Jesus reclamou, Jesus jogou a toalha, isso foi logo no início do seu ministério. Ele saiu de uma situação de glória e foi para o deserto. E no deserto ele vai ser tentado, ele vai ser provado, ele vai passar por sofrimento, ele vai passar por fome e sede. Depois de 40 dias, eu imagino que a fome assim de Jesus tem que ser algo. Nós não aguentamos nem 6 horas, 7 horas, já ficamos doidos, 8 horas, já ficamos 40 dias, deve ser algo. Então ele sai do batismo e vai para o deserto, de uma situação de glória e honra, e vai passar por uma situação de dor e sofrimento. Isso nos mostra que mesmo depois de grandes experiências espirituais, o deserto, com todos os seus ingredientes características, pode vir em nossas vidas. Isso nos mostra, essa passagem do batismo para o deserto, nos mostra que ninguém neste mundo consegue ter sucesso e bênçãos o tempo todo. Então, não significa que o sofrimento e a dor sejam um sinal do desprazer de Deus.
pode ser exatamente ao contrário, mesmo que seja filho. E é exatamente às vezes ao contrário, porque Deus permite para trabalhar no nosso caráter, Deus permite para trabalhar no nosso coração. E a grande sacada é que na primeira tentação de Jesus, não foi colocado dúvida no poder de Jesus. Se você ler, ele vai dizer, se tu és filho, transforma. Ou seja, o inimigo queria colocar dúvida da filiação. Se você é, lógico, ele queria saber quem é o Salvador, ele queria saber quem era, se era ele mesmo. Porque diante daquela dor do sofrimento, mas ele também bota dúvida. Se tu és filho, faz isso então. Você tem que provar se você é filho. Muitas das vezes, mais ou menos, é parecido conosco. Será que Deus está aí para mim diante do sofrimento? Será que Deus está se importando comigo? Será que, eu tenho ido para a igreja, eu tenho louvado e agora estou passando por esse problema? Será que isso tudo tem valor, mano? Então, isso vem na nossa mente também, essas dúvidas, porque nós estamos nesse mundo e esse mundo tem a semente do mal. E vem na nossa mente os dados, vem na nossa mente o coração. Então, quem é filho tem que crer, tem que acreditar, mano, que o Pai está sempre por perto. Amém. O mundo pode desabar, a terra pode tremer, mas você tem que saber que o Pai está por perto. E isso não significa ausência de problema, isso não significa que não passaremos por tribulação, significa que Deus estará sempre perto para nos auxiliar na nossa dificuldade. Amém. Então, amado, diante disso eu queria levar vocês a essa passagem de Marcos 4, porque ele mostra de forma impressionante como que Deus age, como Deus se relaciona diante do sofrimento dos seus filhos, diante da dor dos seus filhos. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ou seja, ele estava exatamente seguindo a ordem de Jesus. Jesus falou, olha, termina a obra, já pegamos demais, termina, despede as multidões, e nós vamos entrar no barco, vamos passar para outra margem. Ou seja, quem que prometeu que ia passar para outra margem? Jesus. A promessa foi de Jesus, que eles iam entrar no barco e teriam que passar para outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus na popa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse episódio aconteceu no chamado Mar da Galileia. Dizem que lá as tempestades repentinas, os ventos, a alteração da mudança da força do vento, não são incomuns. E os discípulos experimentaram essa grande força dessa grande tempestade, e diz as Escrituras que eles ficaram desesperados. Mesmo aqueles homens, realmente, humanamente, nós podemos ter o medo, nós podemos entrar em uma ansiedade, mas não podemos ficar desesperados, porque o desespero frustra a tua visão que Deus tem para você. Então, eles, realmente é difícil, porque aquele barco, eu vi no Google, acharam um barco em 1980 e tantos, era um barco que havia 15 pessoas, movido de uma vela só. Então devia ser realmente algo aterrorizante, mas essa grande tempestade que os discípulos enfrentaram abriu a porta, a oportunidade para eles verem os maiores milagres de Jesus, a ponto de eles ficarem atônitos. Então não podemos perder as oportunidades de Deus, amados. Não podemos perder a oportunidade do problema, não podemos perder a oportunidade da dor, porque é diante de coisas que vão além da nossa força, além da nossa capacidade, é que Deus age.
Amém. Deus permite, uma das coisas que Deus permite é para que nós experimentamos. Deus quer experimentar, Deus não vai ser experimentado por uma coisa que você pode fazer e resolver. O que você pode fazer e resolver, você faz. Agora, o que você não pode fazer e você não pode resolver, é aí que Deus age. Deus quer que você tenha experiência. Deus quer te ensinar como Ele age. Então, eles passaram por essa grande tribulação e eles presenciaram o grande poder de Jesus sobre essa grande tempestade, de uma forma que os impactou grandemente. Então eles aproveitaram essa experiência que os impactou. Foi um negócio tão grandioso que ouvi os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas relatam, menos João. E pelo que parece, pelos relatos dos evangelistas, dá a entender realmente que a luta pela vida ali era desigual e era intensa, a ponto daqueles homens experientes, que eram pescadores, muitos deles eram pescadores, homens que viviam no mar, a ponto deles não conseguirem segurar e controlar o medo. E de repente eles deviam estar naquele desespero todo, naquele pânico, a água já entrando completamente no barco, eles olham e Jesus está dormindo. A Bíblia diz que Jesus simplesmente dormia diante de uma situação que podia levar eles à morte. Eles falaram: você não vai se importar que a gente pereça. Talvez, tenho quase certeza que ninguém está aqui diante de uma situação que ameaça a sua vida, mas eles estavam ali diante de uma situação que eles podiam perecer. E Jesus estava dormindo, Jesus dormia tranquilamente com a cabeça encostada no travesseiro, amado. Essa situação que se levantou era a especialidade deles. Eles eram homens pescadores e eles deram perigo: nós vamos perecer. Mas isso que pode levar a essa situação, para Deus não é nada, é absolutamente nada. É como perante Ele coisa que não é nada. Por isso ele estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele tinha o controle de tudo. Você pode ter perdido o controle, você pode ter deixado o desespero entrar, mas ele não perdeu o controle. Por isso Deus está tranquilo. Esse sinal de Jesus dormir é porque Deus está tranquilo. Nada vai acontecer, o fogo pode chegar, mas não vai chamuscar nem a chama dos cabelos. O desespero pode vir, mas Deus não vai deixar lá, porque Ele é fiel. Jesus estava dormindo, e essa suposta diferença de Jesus, ao que me parece, revoltou os discípulos. Bateu neles uma grande revolta, e eles vão a Jesus num tom de censura, cobrar de Jesus uma postura. E diz no verso aí, 38, que ele vai dizer: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta de uma forma extraordinária. Jesus não tenta tirar água do barco, Jesus não tenta estabilizar o barco, Jesus não faz nada daquilo que se esperava. Ele simplesmente vira para o vento e diz: fica quieto, vira para o mar e diz: acalma-te, e diz que faz grande bonança, e os discípulos ficam maravilhados. E quem é este? Até o vento, esse até parece dar um reforço de como é que pode dar um reforço dessa situação. Ninguém esperava isso, o vento obedecer e o mar obedecer a Jesus. Glória a Deus. Então eu queria levar essa reflexão desses dois pontos. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? E mestre, não te importa que pereçamos? Esta última é feita pelas pessoas que estão sofrendo. Deus, você não está vendo o meu problema, você não está vendo a minha dor, você não está vendo a minha situação. E nós vimos que Jesus falou que Deus toma cuidado de cada uma das necessidades. Milhões de pessoas fazem essa pergunta. Eu já fiz essa pergunta. Tenho certeza que alguma vez na vida você já fez essa pergunta. Porque as pessoas querem saber onde está Deus como chegador. Porque vai chegar, amado. O fogo está aí para provar. O fogo vai provar. E antes de Deus entregar a bênção, Ele vai provar. Porque se não era fácil, todo mundo ia ser crente, todo mundo ia ser... Ele ia ficar muito fácil. Então, realmente nós estamos num mundo que não é perfeito. A lista dos males, a cada dia surge mais uma doença, uma epidemia. Lá no trabalho falaram que agora tem um crime da chikungunya. Eu quero saber agora quem é mãe, para eu mandar a mãe para é mole. É doença, é luto, perseguição, traição, é infinito. Então a pergunta dos discípulos ainda ecoa: mestre, não te importa que pereçamos?
Eles estavam ali passando aquele perigo todo e Jesus estava dormindo. Mas Jesus, ele não está dormindo, amado. Porque esse é um mistério que inquieta a humanidade. Como nós entendemos um Deus bom, um Deus onipotente, a sua dor, a minha dor e a presença do mal. Como é que a gente explica isso? Quem não tem conhecimento diz, bom, se ele tem capacidade, mas não tem vontade, ele é mau. Se ele não tem capacidade, mas tem vontade, então ele é fraco. E dos dois, ele é fraco e mau. Só que a gente sabe que fraqueza e maldade não são atributos da natureza divina. Não são. E esse texto mostra de forma impressionante as leituras que o ser humano tem feito acerca de Deus e o sofrimento dos seus filhos. Existe um movimento antigo chamado iluminismo, e os filósofos e teólogos do iluminismo, eles dizem que diante da dor, diante do sofrimento, Deus está indiferente, está alheio, está à parte. Os filósofos, os sábios daquela época. Deus está dormindo, continua dormindo, mas nós vemos na Escritura que não. Que Deus, quando você está diante do propósito de Deus, sobre a ordem de Deus, dentro do barco com Deus, não, vai vir, vai, mas Deus vai livrar. Então, muitos acreditam assim que Deus criou o mundo e agora ele está indiferente. Ele assiste o desenrolar da história humana de uma maneira alheia, de uma maneira indiferente. Então, a outra leitura que o ser humano faz é de um Deus ausente. Nós temos que ter muito cuidado, porque isso é o ateísmo. E o Deus ausente, ele é o nível mais profundo de incredulidade. E quando os discípulos estavam naquele desespero todo, naquele pânico todo, eles vão chamar a ajuda de Jesus, vão solicitar a ajuda de Jesus, eles não fazem com a fé, eles fazem com uma certa dose de incredulidade. Então nós temos que tomar cuidado para que a incredulidade não entre no nosso coração e na nossa mente. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eles pedem a ajuda de Jesus, amado, eles não podiam supor que a ajuda viria daquela maneira. Eles não dizem pedem a ajuda de Jesus assim, ó, Jesus, vai lá, diz ao vento aí, acorda Jesus, diz o vento aí, Jesus. Ah, eles criam, tanto é que eles falam a Jesus, eles criam, mas eles tinham uma dose de incredulidade. Ele não chega para Jesus e diz assim, Jesus, olha, a água, o barco está cheio de água. Agora dá ordem ao mar para ele se acalmar, para não entrar mais água. Isso não passava na mente deles. Quando eles pedem a ajuda de Jesus, eles o fazem pensando na sua humanidade, não na sua divindade. Eles olham Jesus como um homem e solicitam a ajuda humana de Jesus. Tanto é quando ele repreende aquele mal se faz, eles ficam perplexos. Quem é este? Porque naquele momento eles olhavam Jesus como homem, não como Criador encarnado, não como Deus encarnado, não como Deus forte, onipotente, aquele que controla todas as coisas, aquele cujas todas as coisas estão sujeitas a Ele. Você tem que olhar para Deus com o seu total poder, com a sua total grandeza. Em Crônica diz que nem o céu e o céu dos céus podem conter a grandeza e grandiosidade do nosso Deus, amado. Para Ele é nada, pá. Não há nada demasiadamente maravilhoso para o nosso Deus. Glória a Deus. Então, amados, como é possível conciliar, então, o Deus bondoso, o Deus onipotente e a presença do mal? Aparentemente parece que duas só dessas afirmações podem estar juntas, incompatíveis, mas jamais as três. Mas a Bíblia diz, conforme nós lemos, esse texto diz, que naquele barco, naquela noite inesquecível para os discípulos, as três afirmações estavam juntas. Deus estava ali, a tempestade se levantou. O Deus onipotente mostrou a sua força dissipando aquele mal. O Deus bondoso prontamente ajudou os discípulos, mesmo diante da incredulidade dele, por misericórdia da sua promessa. Ele cumpriu. Eles chegaram na outra margem. Então, a presença de Jesus não impediu que a tempestade quase eliminasse os discípulos, quase destruísse completamente os discípulos. E aquela tormenta não significava que Deus estava ausente. A presença do mal e a presença de Deus não se excluem mutuamente, diz as Escrituras, por mais que isso escandalize. Como é que pode? Paulo vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu os caminhos do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Os seus juízos são inescrutáveis. Os seus planos são impossíveis do homem entender, amados.
Tem coisas que não temos como explicar. Não temos como explicar como uma virgem pode ter um filho. Como é que você explica Deus virar para Abraão, uma mulher estéril, vocês vão ser pais de grande nação? E depois Deus espera fazer esse casal esperar 25 anos, e Abraão anda após anos vendo o seu corpo se amortecendo, e aí quando o seu corpo se amortece, não tem mais relação, já não tem mais prazer, e Deus cumpre a promessa. Tem lógica humana isso? Deus vira para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar uma terra, eu vou te abençoar grandemente, você vai ser uma bênção. Ele chega na terra, a fome, a seca. Tem lógica isso? E Elias sai daqui e vai para ali, Sarapta. Eu ordenei uma viúva que te sustente. Olha a palavra de Deus. Eu ordenei uma viúva que te sustente. De repente Elias estava cansado de comer comida dos corvos. E deve ter ido lá, agora o banquete vai mudar, vai ter um cardápio diferente. Ele chega diante daquela viúva, e aquela viúva ouve as palavras: olha, o que eu tenho não é comida, é resto de comida. A Bíblia diz que ela tinha resto de comida, mas Deus diz que ia sustentar, e ela não tinha para sustentar ela e o filho. Imagina você na situação de Elias. O que você vai fazer? Você sai daqui que Deus falou que uma mulher vai te sustentar. A mulher chega assim: olha só, o que eu tenho é tão pouco que eu vou comer, meu filho vai comer e nós vamos morrer de fome. Não vai adiantar nada, nós vamos morrer de fome. E Elias chega e diz: não, primeiro para mim. Ou seja, você come o resto do resto. Tem lógica nisso, amado? Por isso que a Bíblia diz: assim os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e meus caminhos. São muito mais altos do que os vossos caminhos, amado. Algumas coisas nós podemos até entender. Deus permite o sofrimento para nos lapidar, melhorar o nosso caráter, mostrar o seu poder, né? Dar-nos a oportunidade de termos experiência com Ele. O salmista diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os seus decretos. Deus nos permite para mostrar que nós estamos fazendo coisa errada, porque o homem olha aquilo que ele semeia, mas algumas coisas realmente nós não temos explicação. Pelo menos no momento nós não temos explicação. Deus ignorou completamente o pedido de resposta de Jó. Ele simplesmente falou: olha, eu criei todas as coisas, você tem conhecimento de como eu fiz isso? Você sabe como é que eu fiz a separação do mar, da terra? Diz-me se você tem conhecimento. E aí, irmãos, de repente Deus não nos dê resposta, porque às vezes, não que Ele não quer dar, às vezes nós não estamos em condições de entender, nós não estamos entendendo o que Ele está fazendo. E existe a terceira leitura, que é de um Deus que está lutando desesperadamente com o mal. Os discípulos estavam ali naquele desespero, lutando para manter o barco flutuando. E de repente Jesus, amado, aquele que ia ser, aquele que eles achavam que iam acabar com ele, Jesus simplesmente despreza. Jesus despreza a força do vento, Jesus despreza a força do mar, amado. Devia ter sido sensacional, maravilhoso a autoridade de Jesus. Glória a Deus. Ele simplesmente despreza e ordena. Preste atenção numa coisa: o nosso Deus não luta contra as adversidades. O nosso Deus não subjuga as adversidades. Amém. O nosso Deus jamais vai disputar força com nenhum ser desta terra. Ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que Ele determina e assim se efetuará. Amém. Quem o impedirá? A mão dele está estendida. Quem pode voltar atrás? Glória a Deus. Todas as nações estão perante Ele como coisa que não são nada. Ele a considera, imagina os Estados Unidos, potência, arma nuclear, bomba, Rússia. Ele diz que eles a consideram menos que um nada, como um fato. Deus, se pudesse, se quisesse, ele é bom, né? Mas se ele quisesse destruir isso tudo, só fica um sopro. O nosso Deus não mexe. Infelizmente, amados, muitas religiões e muitas igrejas têm ensinado que Deus está lutando desesperadamente contra o mal. E algumas coisas saem do lugar e Deus está correndo atrás do prejuízo. Deus precisa de ajuda para essa batalha ser vencida. Mas não tenha isso em mente. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Então, essas três leituras que o homem tem feito, mas tem mais uma que os homens fazem aqui. E é nessa que eu me agarro, é nessa que a gente se agarra, é nessa que o texto bíblico diz que é de um Deus que está onde sempre esteve, assentado no trono. Amém. Glória a Deus. O Deus que tem controle sobre tudo e sobre todos, amado. O Deus que não cai uma folha da árvore sem não permitir. Do Deus Todo-Poderoso, do Senhor. Amados, o vento e o mar, eles ouviram a voz do seu Senhor e obedeceram. Amém.
Eles não sabiam que ele era o Senhor dos Senhores, era o Rei dos Reis, era o Criador. O vento prontamente obedeceu, o mar reconheceu a autoridade daquele que o fez, e como servos obedientes eles obedeceram, amado. Amém, Jesus. Glória a Deus é todo poderoso, amado. A Bíblia diz que Ele tem o controle sobre todas as coisas, que Ele é o Senhor do universo, que Ele é o Criador, amado. Então, a tempestade das vidas, assim como no mar da Galileia, pode vir nos surpreender. De repente, a nossa vida pode mudar do nada. Pode acontecer uma coisa que pode mudar a nossa vida do nada. E como você vai reagir? E como que você vai se sustentar diante da dor? Amado, nós nos sustentamos sabendo que nós somos salvos por Ele. Nós nos sustentamos sabendo que nós somos filhos dEle. Nós nos sustentamos sabendo que Ele é o Todo-Poderoso. E nós sustentamos sabendo que Ele é soberano e que Ele tem uma vontade boa, perfeita, agradável. Amém. Foi por conhecer esse Deus soberano e poderoso que Jó disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide na oliveira, ainda que o produto do campo minta, ele está dizendo: ainda que eu perca o meu emprego, ainda que dê tudo errado, ainda que minha empresa venha falir, ainda que eu venha ficar doente, eu exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Por isso que o salmista também disse, uma passagem interessante, quando as nações indagavam sobre ele, sobre o Deus de Israel. Porque dizem sobre o Deus de Israel: no céu está o nosso Deus e tudo ele faz como lhe agrada. Então, amados, pensa uma coisa: nós vamos passar por problemas para vermos a glória de Deus. Lembre-se, nós somos vasos de glória. Amém. E para nós refletirmos a glória de Deus, muitas das vezes, para nós testemunharmos esse Deus que é vivo, o nosso Redentor vive, vezes é necessário que nós passemos por situações para podermos confortar uns os outros, para mostrar a glória de Deus. Como é que a glória de Deus vai ser mostrada nesse mundo? Cheio de doenças, cheio de problemas. Muitas das vezes quando nós passamos e as pessoas veem o livramento que Deus fez na nossa vida. E eu encerro essa passagem, essa mensagem, amado. Então, a honra, a glória é toda dele. Mantenha o foco, não tire o foco, não deixe os problemas de virtude, amado. Deus é poderoso, amado. Nada saiu do controle dele. E eu termino: a glória e a honra toda dele. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.